Amados Gideões, auxiliares e todos que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Hoje o treinamento será a integridade e o evangelismo pessoal. Será ministrado pelo pastor Marcelo, que é o pastor da Igreja Batista da Graça em São Paulo, teólogo, mestre em ciências da religião, historiador e escritor. É docente nacional do Instituto Haggai e do Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Autor de vários livros, entre eles Marcas de um Cristianismo Autêntico. A igreja dele apoia amplamente o ministério gideônico. Pastor Marcelo, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe ricamente na ministração desse treinamento. Eu tenho certeza de que sairemos desafiados, encorajados e motivados a termos uma vida que reflita mais Cristo em nós, mas comprometida com os valores do Reino de Deus, sendo testemunhas dele em todos os lugares. Que nosso bom Deus nos abençoe ricamente nessa jornada. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você, sua família, sua vida, seus negócios. É uma alegria, um privilégio poder estar com você aqui, participar desse momento especial na vida dos Gideões Internacionais, as auxiliares, enfim. Quero agradecer o convite do meu amigo Davi Urbato para poder dividir da parte de Deus uma palavra com você nesse tempo tão especial. Eu quero convidar você a refletir sobre integridade nesse tempo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, tem uma palavra que me chama muita atenção. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Sabe, o trabalho dos Gideões Internacionais é um trabalho abençoador, inspirador. E eu louvo a Deus pela vida dos homens e mulheres, Gideões e auxiliares, que têm se disposto a servir a Deus nas diferentes frentes, através da proclamação da palavra de Deus, do compartilhar e do distribuir a palavra de Deus. Mas é interessante que no tempo em que nós vivemos de relativismo, no tempo de relativização de tantas coisas, é fundamental que Deus possa encontrar não somente homens e mulheres que se coloquem na brecha, que aceitem o desafio de compartilhar a palavra de Deus, mas de homens e mulheres também, que se disponham a ser íntegros e íntegras diante de Deus. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu me lembro da história do rei Saul. O rei Saul foi um homem que recebeu a bênção de Deus, recebeu a unção de Deus para cumprir uma tarefa especial, mas a Bíblia vai nos dizer que ele perdeu essa bênção por conta da sua desobediência. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, versículos 13 e 14, nos relata que Samuel, no final de todo aquele contexto e da desobediência de Saul, ele diz o seguinte, ele diz para Saul: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. É nesse contexto, então, que Deus escolhe Davi, que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E é interessante que lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, a Bíblia vai relatar esse momento dizendo que depois de rejeitar Saul, Deus levantou Davi como rei, sobre quem testemunhou: eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Sabe, queridos, uma coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção é que quando a gente fala de integridade, existe uma palavra-chave. A palavra não é perfeição, mas a palavra é obediência. A palavra é fidelidade. Integridade não significa perfeição. Integridade significa obediência e fidelidade a Deus. Deus espera encontrar nos Gideões Internacionais homens e mulheres, não que sejam perfeitos, mas que estejam dispostos e dispostas a serem obedientes, que estejam dispostos e dispostas a serem fiéis a Ele. A grande notícia, a boa notícia,
é que Deus está no ramo da restauração. E eu creio que esse tempo, o tempo que Deus está nos levantando, nesse momento de tantas mudanças no Brasil e do mundo, é um tempo de líderes cristãos que guardem os seus brinquedos e pecados secretos e comecem a liderar pelo exemplo, comecem a liderar pela vida, comecem a liderar pelo testemunho. A Bíblia, a palavra de Deus, está repleta de textos que nos chamam para isso, para sermos homens que liderem através do testemunho, que liderem através do exemplo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores, diz o apóstolo Paulo. O próprio Paulo, na mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, olha que palavra forte: portanto, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Testemunho, exemplo, integridade. Tito, na sua carta, no capítulo 2, verso 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Sabe, o grande problema que eu creio hoje, falando de líderes cristãos, que é o nosso caso aqui, líderes cristãos, tanto que atuam dentro da igreja, mas como líderes cristãos que atuam nas suas empresas, nos seus negócios, na sua carreira pública, que muitos desses líderes cristãos têm se preocupado demais com o que está errado à sua volta, o país, a sociedade, até mesmo a igreja, mas têm se preocupado pouco com aquilo que está dentro do seu próprio coração, tem se preocupado pouco com aquilo que está dentro de si. Sabe, a minha palavra para você nessa manhã, a minha palavra para você nessa tarde, a minha palavra para você nessa noite, nesse momento que essa mensagem está chegando a você é: mude a si mesmo, faça alguma coisa. Sabe por quê, querido, que eu estou dizendo isso para você? Sabe por quê, minha irmã, eu estou dizendo isso para você? Eu creio firmemente no meu coração, nada é capaz de parar um grupo de cristãos honestos, honráveis e tementes a Deus. E líderes segundo o coração de Deus são líderes íntegros, são líderes íntegros. Mas o que é integridade? Do que fala integridade? Integridade é a coragem para fazer a coisa certa. E é necessário coragem para fazer as coisas certas quando ninguém está olhando. O mundo atual, ou no mundo atual, os líderes são definidos de muitas formas. Você sabe disso. As pessoas definem os líderes, às vezes, pela quantidade dos bens que possuem, pelos lucros da sua empresa, pelo salário que ele ganha, pelo poder que tem, pela posição que exercem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Na perspectiva de Deus, na perspectiva divina, um líder de verdade, ele é definido pela sua integridade. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar da boa estima vale mais do que a prata e do que o ouro. Integridade é algo que nós estamos continuamente desenvolvendo ao longo da vida. Por isso eu quero deixar com você, de uma forma muito breve, muito objetiva, da parte de Deus, do coração de Deus, alguns princípios de integridade, alguns princípios que podem abençoar a sua vida, marcar a sua vida, da sua família, do seu casamento, mas também o seu ministério, a sua atuação enquanto Gideão, a sua atuação enquanto auxiliar, a sua atuação enquanto empresário, enquanto funcionário público, enquanto empreendedor, enquanto dona de casa, enquanto servo e serva de Jesus. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que integridade, ser íntegro, é fazer promessas e cumprir essas promessas. Mateus capítulo 5, versículo 37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Sabe, ser íntegro é honrar a palavra nas pequenas e nas grandes coisas. Sabe onde muitas vezes nós nos perdemos da nossa integridade? É nas promessas que muitas vezes nós fazemos aos nossos filhos. Não, amanhã, mais tarde. Não, eu vou chegar cedo. Não, fica tranquilo. Sabe, querido, começa na nossa casa. Começa nas pequenas promessas que nós fazemos. Ser íntegro é fazer promessas e cumprir essas promessas. Você quer fazer um exercício que vai mostrar a você se você é íntegro no cumprimento das promessas que você faz? Comece a ouvir a si mesmo. Crie o hábito de escutar a si mesmo nas suas conversas. Sabe, comece a planejar para cumprir aquilo que você prometeu. Se você não é capaz, se você não dá conta, se você não tem um recurso, aprenda a dizer não. A integridade passa pelo aprender a dizer não. Integridade
é fazer promessas e cumprir essas promessas. Segunda coisa que eu quero dizer para você nesse tempo é que integridade é dizer a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Alguém disse certa vez, eu achei muito interessante a respeito desse ditado, né? Diz que a mentira tem vida curta mesmo. A mentira tem perna curta, a gente costuma dizer, né? A mentira tem perna curta, disse a pessoa, mas ela é tão curta que chega a ser deficiente. Sabe, mentira é algo comunicado com a intenção de enganar. É algo que você diz já sabendo que não vai poder, que não é uma verdade, que não vai poder cumprir, que não vai acontecer, ou uma informação que você dá que você não tenha certeza sobre ela, ou uma informação manipulada a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa. Deixa eu dizer para você, querido e querida, um líder íntegro verifica com exatidão toda palavra que sai da sua boca, todo relatório que dá. Existe uma cultura hoje da numerolatria. As pessoas estão idolatrando números, resultados, estão muito preocupadas em contar vantagem. Sabe, verifique aquilo que você está dizendo, verifique a informação que você está dando, porque integridade é dizer a verdade em todos os aspectos. É melhor ter números menores do que ser um mentiroso. Aprenda a dizer eu errei. Aprenda a dizer eu não sei. Aprenda a dizer me perdoe. Porque um líder seguro, um líder íntegro, é aquele que não tem medo de dizer quem ele é. Ele é seguro em ser quem ele é. Um líder íntegro não precisa mentir. Um líder íntegro não mente, mesmo quando ele comete erros. Sabe por quê? Porque a insegurança ela gera mentiras. Lembra de uma coisa, deixa eu trazer a sua memória. Integridade não é perfeição. Integridade tem a ver com obediência. Integridade é dizer a verdade. Integridade é fazer promessas e cumprir essas promessas. Mas em terceiro lugar, integridade é pagar suas contas. Capítulo 6, versículo 21 diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, a sua integridade deve incluir as suas finanças. As suas finanças dizem mais sobre a sua integridade do que qualquer outro indicador. Planeje seu orçamento, reorganize a sua vida, tome decisões sérias, pague o preço, viva com o que você tem. Sabe, não compre tudo que os seus olhos veem, o último modelo, o que está na última moda, o que o fulano tem, não. Viva dentro da sua realidade. Você que é empreendedor, você pague seus impostos. É interessante que muitas pessoas dizem, mas os impostos são altos, o Brasil é corrupto. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículos de 6 a 8. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Ok, você talvez vai dizer, algumas autoridades não estão a serviço de Deus. Faça a sua parte. Se eles não fazem a parte deles, você precisa fazer a sua. Mahatma Gandhi já dizia, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Não adianta você querer que o mundo mude a partir da decisão de outras pessoas. O mundo vai mudar, a realidade vai mudar a partir das decisões que você toma, a partir das escolhas que você faz. Seja criativo, pesquise, se informe, mas pague os seus impostos, pague as suas contas, pague o preço para ser honesto. Seja honesto, inclusive, nas suas finanças com relação a Deus. Devolva os seus dízimos ao Senhor, doe liberalmente. Ninguém resolve as suas finanças não sendo um dizimista. Ninguém resolve as suas finanças sonegando ou roubando aquilo que é de Deus. Deixa eu ser muito claro para você, em 26 anos de ministério pastoral, eu nunca vi, não conheço nenhuma pessoa que tenha resolvido os seus problemas financeiros não dizimando, resolvendo as suas dívidas não dizimando, não doando, não contribuindo para Deus e para a obra de Deus. Sabe, certa vez perguntaram ao pastor Wayne Myers por que ele se envolvia tanto com presidiários. O foco do ministério dele era com presidiários e pessoas que tinham cometido crimes terríveis, principalmente ladrões de banco.
E aí disseram, você parece que tem mais amor a essas pessoas do que os cristãos comuns, os cristãos que estão na igreja. E o pastor Wayne Myers disse o seguinte, eu prefiro correr risco com homens que roubam dos outros, do que correr riscos com alguém que ousa roubar de Deus. Seja honesto na sua prestação de contas, seus reembolsos, suas notas, seja honesto. Quando a gente olha para Daniel e para sua postura de integridade, a gente percebe que Deus abençoa Daniel, não somente quem ele era, mas o que ele fazia, e inclusive a sua carreira profissional, por conta da sua integridade. Daniel capítulo 6, versículo 4 vai dizer, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, preste atenção, porque ele era fiel, não era desonesto, nem era negligente. Por que Daniel tinha essa postura? Porque Daniel conseguia enfrentar, apesar de estar num contexto agressivo, ostensivo da Babilônia, numa cultura completamente diferente? A resposta está na sua própria história, no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, parte A. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Decidiu no seu coração não se contaminar. Propôs no seu coração ser íntegro. Sabe, querido, nós criamos hábitos a começar pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. Sabe, deixa eu terminar essa palavra para você do coração de Deus, querido Gideão, querido auxiliar, querido servo e serva do Senhor, que tem realizado com alegria a obra do Senhor. Mais importante do que fazer as coisas para Deus, é ser uma pessoa de Deus. Mais importante do que realizar a obra de Deus, é a cada dia se tornar um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E para isso é preciso tomar a decisão de ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, porque integridade é a fundação de quem você é. Integridade é a fundação do que a sua família vai se tornar. Integridade é a base do sucesso que os seus negócios terão. E isso requer coragem. Deixe-me terminar contando a história de um empreendedor, amigo meu, já falecido, querido demais, Romeu Ornos, talvez você já tenha ouvido falar dele, da WPS Brasil, a empresa que até hoje domina o mercado de cancelas em aeroportos, shopping centers. Um homem cristão, um homem temente a Deus. Eu me lembro que certa vez, conversando com ele numa viagem, ele me disse, pastor, o meu começo não foi fácil. A gente perguntando, né? E, cara, você é um cara temente, zeloso a Deus, você tem um sócio que não é cristão, você é muito bem sucedido. Ele disse, pastor, nem sempre foi fácil, nem sempre foi assim. E ele me contou a história de que quando eles começaram os seus negócios, ele e o seu sócio, ele tomou a decisão de ser íntegro. Ele tomou a decisão no seu coração de que aquela empresa serviria ao Senhor, honraria o nome de Deus nos seus negócios, no seu casamento, nos seus relacionamentos. E ele disse isso para o seu sócio que não era cristão, e o seu sócio concordou, o seu sócio topou. Qual era a prática comum no ramo que ele atuava? Você que é empresário sabe disso, né? Era dar propina, bola, como alguns dizem aí, para poder ganhar as concorrências e as licitações. Havia pessoa que controlava lá a licitação e você pagava uma grana para que a sua empresa ganhasse a licitação, né, e pudesse então operar naquele shopping, naquele aeroporto, enfim, e isso fazia com que os negócios girassem. E ele tomou a decisão de não fazer isso. Então, durante um bom tempo, a sua empresa não conseguia ganhar as concorrências e as licitações boas, de grandes negócios, de quantias vultosas. E o sócio dele começou a ficar incomodado, o sócio dele começou a ficar inquieto, e dizer, não é possível, nós vamos crescer nunca, nós vamos quebrar. E eu lembro, né, o Romeu disse para mim, pastor, eu dizia para ele, essa empresa é do Senhor, foi Ele que me deu. E eu propus o meu coração ser inteiramente dele, a minha vida é dele, o meu casamento é dele, a minha empresa é dele, e Ele vai nos honrar, se Ele quiser que essa empresa seja bem sucedida, se Ele quiser que o nome dele seja glorificado através dessa empresa. Para resumir a história, ele me contou que certa vez, um momento muito difícil nesse processo, alguns meses tinham se passado, a situação da empresa estava muito complicada, num voo para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, ele estava sentado no avião e tinha uma pessoa do lado dele e eles começaram a conversar e ele estava com seu material e a pessoa do lado dele perguntou, você trabalha com a WPS?
Disse, trabalho, sim, na verdade eu sou um dos sócios. Começaram a conversar, disse, eu sou, né, trabalho com esse ramo também, né, mas é interessante, né, eu tenho empresas e nunca a sua empresa ganhou uma das concorrências. Vocês parecem ter bons produtos, vocês parecem ter uma qualidade técnica muito interessante, né, mas as suas empresas, ou melhor, a sua empresa nunca conseguiu ganhar uma licitação. A minha empresa não pode ser cliente da sua. E aí ele se virou para aquele homem e disse, olha, eu vou dizer para você algo, eu não ganho porque eu não pago propina. Ele disse, como assim? Ele disse, esse mercado, as licitações são marcadas, são cartas marcadas. Eu tenho até o melhor preço, eu tenho as melhores condições, mas a coisa é manipulada de uma tal maneira, e como eu tomei a decisão de não pagar propina, de não dar bola, a minha empresa não ganha as licitações. Aí eles trocaram telefones, e aquele homem disse, por favor, você me deixa o seu contato, e etc. Aquele homem que estava do lado dele era o presidente da associação dos shopping centers de todo o estado do Rio Grande do Sul. E assim que ele chegou lá no estado, chegou em Porto Alegre, ele marcou uma reunião com todos os líderes, as pessoas, e expor essa situação. Para resumir a história, queridos, né, toda aquela máfia foi desmascarada, né, e a WPS começou a ter espaço e a ter abertura para que os seus contratos e as suas propostas fossem aceitas. E aonde você for hoje, né, você foi em aeroporto, observa isso, o shopping center, na cancela do estacionamento, mais de 80% vai estar ali WPS Brasil. Né, o Romeu Ornos, hoje, amigo querido, está com o Senhor já, faleceu num acidente de moto, mas ele me inspirou e com essa história. Ele disse, pastor, nós crescemos e crescemos muito, mas eu sei que nós estamos onde estamos, não só pela nossa competência, pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, pela nossa tecnologia que vem da Holanda, mas principalmente porque nós decidimos a viver uma vida de integridade. E aonde o nome da WPS vai, eu conto essa história, porque a nossa integridade fez com que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe, eu quero terminar essa palavra relendo o texto primeiro que eu li, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Será que Deus tem encontrado homens e mulheres íntegras nos Gideões internacionais, que se coloquem na brecha entre Deus e aqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus? Não só empreendedores, não só mulheres de Deus que distribuam Novos Testamentos, distribuam Bíblias, que toquem bem as suas empresas, mas homens e mulheres que estejam integralmente consagrados ao Senhor. Não porque são perfeitos, não porque são perfeitas, mas porque tomaram a decisão de serem obedientes e fiéis ao Senhor. A minha oração é que nesse tempo ele encontre, através dos Gideões, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres obedientes, que continuem a espalhar a palavra de Deus, não somente como um livro e como uma letra morta, mas como um livro que produz vida, na vida daqueles que realizam esse ministério, que frutifica, que multiplica e que abençoa, não só aqueles que recebem essa palavra, mas aqueles que também compartilham dessa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe você, a sua família, os seus negócios, a sua carreira e o ministério de Gideões Internacionais. Amém. Esse livro mudou a minha história. Eu nasci num lar um tanto complicado. Meu pai deixou a casa, abandonou a mim, minha mãe e o irmão quando eu tinha 6 anos de idade. Mas, voltando um dia, quando estudava à noite na escola, Colégio Comercial Francisco José da Silva, eu, ao chegar na classe, depois de um momento do recreio, intervalo do recreio, havia um homem distribuindo Novos Testamentos. E, de primeira mão, eu não quis pegar, porque era coisa de crente. Eu disse, eu vou pegar a Bíblia, crente. E ele disse, não, mas você leve, é gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. E um dia você lê, quando você estiver triste, amargurado, precisando de direção, um dia vai ser útil. Então eu peguei, coloquei no bolso, carreguei por muito tempo, não li por muito tempo. E um dia, voltando de uma semana de carnaval, saía no sábado, voltava na quarta algumas vezes,
me deu o desejo de ler este Novo Testamento. E como a palavra de Deus nos afirma que ela não volta vazia, a palavra que sai da boca do Senhor, aconteceu comigo. Eu abri este Novo Testamento e ao lê-lo me deparei com o Salmo 27:10. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, o Senhor contudo não te rejeita. Isso veio ao meu coração com uma paz que eu nunca tinha sentido. E eu descobri naquela hora que Deus me amava. Continuei lendo a palavra do Senhor. Quando cheguei no Salmo 68, verso 6, Deus faz com que o solitário viva em família e liberta os que estão presos em grilhões. Isso continuou trazendo paz ao meu coração. Quando cheguei no livro de Provérbios, chamou-me muita atenção, capítulo 8, verso 35. Porque o que me achar, diz o Senhor, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Entreguei minha vida a Cristo, Jesus transformou a minha vida, Jesus salvou a mim, salvou a minha esposa. A minha mãe era uma mulher muito religiosa, ensinada nas tradições religiosas, mas a minha mãe ouviu a palavra do Senhor, Jesus também a salvou. E eu tive o privilégio honroso, já como pastor, de levar a minha mãe ao batismo. Hoje, por gratidão ao Senhor, a igreja que eu pastorei é uma igreja parceira dos Gideões. A palavra que sair da minha boca do Senhor, ela não voltará para mim vazia, mas fará prosperar para aquilo que eu designei. Esta santa semente, ela precisa chegar aos corações. Nos ajude. Ajude os Gideões. Olá, queridos Gideões, auxiliares e amigos que nos acompanham. Que mensagem impactante! Como Deus usou o nosso querido pastor Marcelo Santos para nos motivar e encorajar a sermos luz neste mundo e refletirmos a luz de Jesus Cristo. Obrigado, pastor Marcelo. Deus os abençoe ricamente. Eu quero aproveitar esse momento, após essa palavra tão desafiadora, para lembrar-vos do nosso compromisso com o ministério. Faça a sua renovação ainda hoje para garantir todas as operações do ministério no cumprimento da missão dada por Jesus Cristo. Aqueles que renovarem até o dia 31 de dezembro de 2020 terão a oportunidade de adquirir uma caixa de NT azul claro por R$ 100 para sua auxiliar. Aproveite! Sabemos que há muitas restrições às distribuições em várias partes do Brasil, porém, há muitos locais que estamos vendo as portas se abrindo. Veja a seguir imagens de distribuições nesse tempo. Viu? Agora eu quero conclamar a todos os campos para avaliar os locais aprovados para ver se podemos distribuir a palavra de Deus. Lembre-se, um Novo Testamento guardado em nossos estoques é uma vida que deixa de ter a chance de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar a vida eterna. Pense nisso. Nós temos sido abençoados por este ministério. Deus tem nos dado ricas experiências ao distribuir a palavra dele. Você não gostaria de convidar outros irmãos em Cristo para ser parte desse ministério e poder vivenciar as maravilhas do Senhor Jesus? Faça isso. Olhe na sua rede de amigos e veja quantos homens e mulheres que poderiam ser nossos companheiros de evangelização através da distribuição e do trabalho pessoal. Se você tem alguém que gostaria de indicar, envie uma mensagem para esse número que está na sua tela, diga o número e o telefone para que possamos entrar em contato e apresentar o Ministério Gideônico. Quero agradecer sua parceria com o Ministério dos Gideões Internacionais no Brasil e convidá-lo a orarmos juntos com o nosso capelão nacional, Irmão Brígido, encerrando esta programação. Deus vos abençoe. Soberano Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui neste dia para te glorificar, para te exaltar, reconhecer que só tu és Deus, só tu és o Senhor.
e suplicar, ó Deus, que a tua palavra continue encontrando espaço em mentes e corações necessitados de te conhecer, de experimentar o verdadeiro amor. Suplicamos-te, ó Deus, que tu abençoes o ministério de Gideões Internacionais, que os Gideões e os auxiliares que estão envolvidos nesse projeto grandioso de salvação de vidas continuem proclamando as tuas verdades e que o mundo se encha do conhecimento da tua palavra e do revestimento do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, porque enquanto os países e as pessoas buscam autoridade e poder, tu te esvaziaste da tua majestade, da tua grandeza, para vir ao nosso encontro, para nos redimir, para nos resgatar. Te louvamos, ó Deus, porque haverá um tempo que não haverá povo na terra, em que não haverá países, em que não haverá autoridade. Mas nós te louvamos, porque a tua palavra permanecerá eternamente. Gostem ou não gostem, a tua palavra é a verdade que transforma, que faz aquilo que ninguém é capaz de fazer, modificar o padrão de vida das pessoas. Ó Deus, que tu abençoes os campos do Ministério Gideônico, que todos os alvos dos teus amados Gideões auxiliares sejam alcançados, para que a tua palavra possa fazer a diferença na vida das pessoas como tem feito, transformando vidas, mudando o caráter, mudando o comportamento e apontando para uma eternidade contigo, que é a verdadeira esperança de todo aquele que te conhece e te tem como Senhor e Salvador. Abençoa, ó Deus, também os nossos parceiros, as igrejas, os pastores, os missionários e obreiros que estão nesse mesmo propósito de levar o conhecimento da tua palavra ao mundo. Obrigado por mais essa oportunidade de penetrar no teu santuário, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome de quem nós te louvamos e te agradecemos. Amém.